Pessoal, deixa eu contar aqui umas verdades. Nós estamos numa geração em que nós temos o maior número de ricos. Temos uma geração em que existem estratégias de crescer, de chegar lá. Mas ao mesmo tempo, não significa que nós temos que normalizar ou dar a entender, passar a impressão que o crescimento financeiro, que o crescimento na carreira, que alcançar grandes conquistas e vitórias é fácil. Hoje em dia, nós temos narrativas que dizem, não, oi, alcançar isso é só fazer isso. Construir uma casa é só fazer isso. Comprar X carros é só fazer isso. Então o que acontece? Você começa a ter uma geração mais exausta, mais ansiosa, mais preocupada, e você começa a ter o maior número de pessoas com crise existencial, porque eles começam a se perguntar como é possível que ser A, B, C e D é só e eu não sou isso tudo. Então você começa a construir uma sociedade imediata, pessoas que querem caminhos fáceis, e essa é a mesma sociedade que, se ele envereda para o caminho da política, eles vão querer ganhos imediatos, eles vão querer mexer a fórmula para se beneficiar. Você vai ter uma sociedade em que, se chegar ao poder, essa sociedade vai querer enriquecer. Primeiro, por quê? Porque toda a sua estrutura, a sua narrativa é que o crescimento é só. E é isso que precisa ser compreendido. Eu noto que, por parte da frustração de muitos dos meus seguidores, quando eu passo uma estrutura disciplinada, quando eu mostro um caminho robusto de 5 a 10 anos, eu noto a frustração em muitos dos meus seguidores, porque eles dizem, Miguel, mas é que lá nos falaram que é só 3 dicas, lá nos falaram que é só isso. É assim, eu não vou desmerecer ninguém que consegue construir fortunas em menos tempo. É possível. É possível construir isso. A diferença é que você precisa entender que, se você quer fazer em menos tempo, você precisa emanar mais esforço do que a maioria. E essa é a equação que não fecha. Então, se tu queres levantar 100 quilos, porque a cada nível financeiro que você cresce, você tem mais pressão, tem mais demanda, tem mais esforço, tem mais gestão, tem mais pessoas para gerir. Se você quer levantar então 100 quilos, mas você nunca levantou nem 10 quilos na tua vida, eu não estou a dizer que não é possível levantar 100 quilos, é possível, mano. Mas você vai ter que trabalhar mais rápido, porque tu tens que reparar que, se os outros que estão a levantar 100 quilos levaram 6 meses para criar a tal robustez, a tal rotina, a tal musculatura no corpo para suportar 100 quilos na normalidade, você nem 10 levanta, mano. Eu não estou a dizer que não é possível, mas talvez vamos te aplicar anabolizante, talvez vamos... Estás a entender já a história? Se você quer ir tão rápido, vamos talvez ter que fazer coisas excessivas no teu corpo, para o teu corpo se adaptar a esse nível de pressão. Possível, mano. Mas você está pronto a entrar para esse nível de exaustão para alcançar isso? Você não está pronto. Então, o que acontece aqui, a matemática não fecha. A matemática não fecha por quê? Porque tu queres esse crescimento, mas tu não queres colocar o nível de energia, de esforço necessário. Todo mundo quer a fórmula de lançamento, mas todo mundo está disposto a colocar o esforço, a energia, a estratégia possível para a forma de lançamento funcionar. E muita gente vem atrás de mentores, de treinadores, não, eu fiz, não deu certo, eu entrei. É que você não está disposto a colocar o nível de entrega necessário. Você não está. Então, por isso que muitas das vezes, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: a natureza em si nos prova que nada é fácil. Olha para uma planta, como cresce, pega um feijão e joga por baixo da terra, coloca água e fecha. Veja o que acontece, a semente literalmente morre. E depois ela renasce, e quando ela renasce mais soft. Por quê? Porque primeiro tem que destruir a crosta dela mesma, do feijão. Depois dela destruir essa parte, ela precisa agora vencer os limites da terra, porque ela está por baixo da terra. A areia é mais robusta do que ela, é mais pesada do que ela. Ela tem que romper a terra, e quando ela rompe a terra, ela se magoa, a parte da terra remove cascas, remove coisas. Ela, se fosse um ser humano, ela estaria a sangrar, mano. Ou seja, e a planta, essa semente, rompe esses limites que não são fáceis, mas ela precisa romper esses limites
para se tornar uma planta bonita, que você olha e fala, uau, que semente, aquela semente suave, aquela plantinha suave que está a sair, que está a dizer, ela passou por um dos níveis mais complexos da sua vida. Então, se a natureza em tudo nos prova que nada é fácil, por que você quer cair numa narrativa da facilidade, moço? Por quê, mano? Onde é que tem facilidade? Mostra-me meios fáceis, vamos avaliar esses meios, para te explicar depois se elas é ou não fácil. Ouve, nós precisamos criar um país robusto. Precisamos criar uma nação forte. E nós não criamos uma nação forte com moços mole, com moços fracos, com moços imediatos, com moços que não acreditam em processos, com moços que querem tudo rápido, mano. Você chega na presidência, você chega no governo, você tenta construir o nosso Estado, você vai ser o primeiro a roubar, porque você vai querer algo imediato, algo rápido. Você não acredita em processo, você não acredita em musculatura treinada, você quer anabolizante, porque você quer mostrar músculo rápido, mano. Então, o crescimento tem processo. O crescimento demanda esforço, demanda sacrifício, demanda energia. E você precisa quebrar muito o galho para você chegar onde você quer. Você precisa ficar longe de muito gajo para chegar onde você quer. Você precisa negar muita coisa para chegar onde você quer. Você tem que se renunciar, mano. Então, muita gente quando lê Bíblia pensa que tudo é espiritual. Nem tudo que está na Bíblia é espiritual. Muito do que está na Bíblia é para direcionar o próprio homem a se construir. Mas como é um livro espiritual, você leva tudo na espiritual, mas também não entende a tal coisa. Não estás a entender, mano? Veja um dos grandes princípios. Jesus fala, se você quer vir até mim, nega-se a si mesmo. Mano, isso aplica-se em todos os ângulos da vida. Tudo. Mano, tudo. Jesus é o objetivo. Se você quer vir até mim, eu sou o teu objetivo. Nega-se a si mesmo. Mano, tudo da vida que você quer fazer, quer alcançar, você precisa negar coisas. Se você não nega, não chega lá, mano. Não chegas, mano. Não vai chegar. Esquece, não chegas. E essa conversa que a juventude não quer. A juventude quer creme, quer bálsamo, quer massagem, mano. A juventude não está interessada em coisas duras, coisas rígidas, processos interessantes. A juventude não quer gerar a dopamina, endorfina do sacrifício, de uma boa corrida, de uma boa bicicleta. Não querem isso. Eles querem dopamina de vídeos, querem dopamina de pornografia, querem dopaminas de masturbação, mano. O pessoal não quer gerar dopamina, endorfina, serotonina numa boa corrida, numa bicicleta, num jogo de futebol, em abraços genuínos e verdadeiros com amigos. As pessoas não querem gerar dopamina de definir que daqui a 6 meses vou alcançar e se ela alcança e quando a mente vê que alcançou, a dopamina é gerada naturalmente. As pessoas não querem isso. Querem tudo fácil e não vamos chegar lá. Se essa for a narrativa, não existe crescimento fácil, mano. Não existe. E nunca existirá. Todo o processo que te mostrar que é fácil, todo o processo que te mostrar é fácil, é burla, mano. Porque até próprio Deus não está te dando nada fácil. Nem Deus está dando nada fácil. Deus fez todas as árvores, mas quem vai fazer a cama? Deus fez as árvores todas, mas quem vai fazer o guarda-fato? Deus fez a areia, mas quem está a transformar a areia em bloco, em cimento, para construir uma casa, mano? Existem recursos em nossa volta, mas para pegar tais recursos e construir uma coisa, demanda esforço. Não tem como, mano. Eu sonho com uma Angola em que nós temos jovens que aprenderam a serem sérios, a serem disciplinados, que aprenderam a amar a si mesmo, em primeiro lugar, amar a si mesmo, e depois conseguir amar o próximo. Você nem se ama, também vai amar os outros como? Sobre que medida? Pessoas que gostam de si, que amam a si mesmo e cuidam do próximo. Pessoas que adoram a um Deus, acreditam em Deus, que existe uma vida após essa. Jovens que acreditam no futuro, que entendem que tudo que está a ser feito, existe uma coisa por detrás disso. Eu sonho com uma Angola desse jeito. Talvez eu não estarei aqui para ver essa Angola, mas eu farei o máximo para que os meus filhos sejam parte desse processo e cresçam como pessoas sérias e os meus netos também sejam essa linhagem que acredita num país sério, num país em que
vamos estar orgulhosos de entender que processo, que estrutura, que disciplina, que construção é necessário para a construção de qualquer homem, de qualquer Estado, de qualquer nação.